Olá, amigos e amigas que acompanham aqui o canal Na Luz do Espiritismo. Eu sou William Gonçalves e este é o estudo do livro Espírita. Estamos estudando o livro Voltei, pelo irmão Jacob, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. A editora é a FEB. O estudo tem saído todas as terças-feiras, às 21 horas, horário de Brasília. Nos ajude curtindo, compartilhando e deixando seu comentário aqui no vídeo para que este estudo possa atingir mais pessoas que tenham interesse no estudo do livro Espírita. Se você também quiser me acompanhar nas redes sociais, o meu de psicólogo é @wigomperpsi. Estamos deixando também na descrição, nos comentários, o nosso contato por e-mail. Vamos então ao capítulo de hoje, que é o capítulo 13. Já passamos da metade do livro, então se você perdeu algum capítulo, retorne e ouça para que você não perca alguma explicação. Vamos relembrar rapidamente o capítulo 12 para entrarmos agora no capítulo 13. No último capítulo 12, irmão Jacob reencontra alguns amigos no plano espiritual, amigos esses, grandes nomes do espiritismo que ele reencontra ali na época a qual ele desencarnou, que pode gerar alguma dúvida, né? Será que vamos encontrar grandes nomes da espiritualidade no plano espiritual? Vai depender de alguns fatores. Para qual colônia nós vamos, qual a nossa ligação. Ali, irmão Jacob tinha uma ligação com esses espíritos, inclusive Caibar, entre outros, Caibar Schutel. E ali eles conversam, tem um diálogo amigável, troca diversas informações e termina o capítulo eles convidando o irmão Jacob para ir ao Rio de Janeiro para uma reunião mediúnica. E o capítulo de hoje vai tratar um pouco sobre isso, sobre a saída ao Rio e sobre essa reunião mediúnica. Então vamos ao primeiro item de hoje, que é o revendo círculos de trabalho. O irmão Jacob já inicia trazendo aquela reflexão como de praxe para todos nós. E ele vai dizer que o retorno ao Rio emocionou muito ele. E ele vai dizer que não ignora que a maioria dos recém-libertos do plano físico não pode movimentar com a eficiência desejável. Muitos espíritos permanecem como que anestesiados e inconscientes, outros se demoram na incapacidade de qualquer apreciação de si mesmo, imobilizados pelo choque ou pelo terror. Irmão Jacob está dizendo aí das diferenças. Muitos espíritos desencarnam e obviamente são levados a estados de hipnose, ou seja, eles não têm consciência de si próprios no plano espiritual. Este capítulo, pessoal, vai tratar muito sobre a obsessão. Ele vai começar a tratar aqui sobre a obsessão, sobre os grandes perigos da obsessão e como que é quando uma pessoa desencarna num processo obsessivo. Tem até uma cena no filme, se eu não me engano é o Ghost, você já assistiu? Você vai lembrar, se não, depois assista, quem gosta do tema espiritualidade. Esse é um filme bem interessante, porque retrata ali algumas questões que acontecem mesmo. E no filme tem um malfeitor que ele desencarna na rua e 5 entidades, ou seja, 5 espíritos voltados ao mal, suga ele ali e leva-o direto para o bueiro, dando a entender que estaria levando ali para o umbral. É obviamente que talvez a pessoa que escreveu esse filme não seja espírita ou não seja espiritualista, mas pode ter tido uma intuição. A gente sabe que muitos artistas, muito autor, quando vai escrever seus livros, pode receber uma intuição ou são memórias do inconsciente. Então, ali naquele filme, retrata um pouco disso, dessas questões de obsessão. Se eu não me engano, eu posso estar errado, no filme, essa pessoa que morre ali é uma pessoa que rouba, né, que acaba dando golpe de estelionato, se eu não me engano, e ele é levado por 5 espíritos ali que estão ligados a ele. Esses dias eu estava vendo um vídeo na internet de um médico e ele contando como que ele se tornou espiritualista, não espírita, ele não se considera espírita, mas ele acredita na espiritualidade, em especial na reencarnação.
E ele conta ali naquele vídeo que tinha um paciente num caso muito grave e ele era o cirurgião que estava no dia. E ele operou ele e após operar, ele percebeu que o paciente iria morrer. Diz ele que de alguma forma ele entendeu que o paciente iria morrer. Organicamente o paciente já não tinha mais condições de estar vivo. E ali ele orientou as enfermeiras, falou, olha, o caso dele é muito grave, vamos deixar ele em estado paliativo, ou seja, né, não liga ele em muitos aparelhos e tal, vamos observar ele durante algumas horas, e deixou. E ali ele foi levado para um quarto com mais 6 pacientes, e esse médico ficou de plantão. E quando esse médico está no plantão alta madrugada, ele começa a ouvir um barulho muito alto, e ele vai até esse quarto. Os 6 outros pacientes que estavam nesse quarto saem, fica apenas um, se eu não me engano, saem 5, fica um mais o paciente. E ele fala que ali a luz do hospital começa a piscar. E ele conta nesse vídeo, né, que ele tem a visão como se fosse pessoas encarnadas de 5 espíritos, levando esse espírito desse senhor para o umbral. E ali esse senhor meio que acorda e começa a pedir socorro. Não deixe eles me levarem. Relatos como esse, de uma obsessão que seguem ao longo das nossas vidas e que, se nós não vigiarmos, pode nos levar a situações muito problemáticas, são comuns na literatura espírita e muitos médiuns também relatam. As reuniões mediúnicas de desobsessão ocorrem também para ajudar muitas pessoas que estão envolvidas. Nós temos que pensar muito sobre a obsessão, conversar sobre a obsessão, porque os espíritos que obsediam, eles têm uma técnica muito sutil para chegar até nós. Eles não vão chegar com a cara feia ou de forma arrepilante. Muitas das vezes são com frases, com gestos, com sentimentos que nós gostamos. Muito se engana quem acha que o espírito obsessor chega arrebentando as portas da frente do nosso psiquismo. Não. É muito lentamente, é sorrateiramente. Ele chega leve, como se fosse um benfeitor espiritual. E quando nós vemos, nós já estamos abraçados neles, nos sentimentos horripilantes. Então, é um capítulo que vai nos chamar a atenção para isso. Nós temos que ficar atentos, principalmente sobre a nossa conduta. Erros todos nós vamos ter, vícios, dificuldades teremos ainda, mas nós temos que olhar como está a condução da nossa vida. O mal que eu estou fazendo, o que está prejudicando? Se eu ainda tenho mal dentro de mim, se eu não tenho, quais os problemas que estão vindo, chegando de alguma maneira até a minha vida? Situações que se repetem, situações que vão se repetindo ao longo do nosso viver. Muitas das vezes culpamos o outro e às vezes a obsessão está em nós. Irmão Jacob continua falando. Compreendi desse modo que a mente possui incalculável poder sobre o nosso campo emotivo, e assim como poderia materializar ideias de doença, também deveria criar ideias de saúde e mantê-las, baseado nessa convicção. Procurei decifrar o problema em meu próprio benefício e passei a mentalizar o equilíbrio, a esperança, a alegria, o serviço. Irmão Jacob está falando isso daqui porque quando ele está saindo do plano espiritual para ir para a Terra propriamente, ele começa a lembrar do seu desencarne e mais uma vez ele começa a sentir as dores do desencarne. E ele fala mais uma vez como que a nossa mente em desequilíbrio provoca desequilíbrio no nosso organismo físico. Quem ouviu aí o nosso último Evangelho no Lar, se você não ouviu, procure aí no canal o último Evangelho no Lar, nós falamos do pensamento e vida. Esse é um tema que os espíritos batem muito na tecla. Em diversos livros você vai achar sobre esse assunto.
Tem diversos livros com esse título, Pensamento e Vida, Controlando o Pensamento, a importância de estudarmos o pensamento. Irmão Jacob é mais um autor que vai falar sobre isso. Nós falamos sobre isso no Evangelho. Quando estamos com pensamentos também atribulados, nós podemos deixar portas abertas para a obsessão e para as enfermidades. Nós não devemos, meus irmãos, minhas irmãs, ficar bitolados com o processo obsessivo, mas nós devemos ficar de olhos abertos. Não devemos ter em nossa rotina, como alguns irmãos de outras religiões, que tudo o que acontece é culpa ou do espírito ruim, ou do diabo, ou daquilo outro. Não. Nós devemos ter olhos de ver, como nos diz Jesus. Quando algo nos soa estranho, quando algo vai passando ali do que nós estamos acostumados, buscamos a prece, a meditação. É algo, como eu disse, reitero, muito sutil. Não devemos colocar tudo a culpa da obsessão, porque nós temos as nossas escolhas. Muitas das vezes nós deixamos essas portas mentais abertas. Não temos a disciplina da oração. Então nós temos que sim ficar atentos, porém não bitolados com isso. Mas nós podemos ter espíritos ali que circulam e que de alguma maneira tentam tirar proveito, porque eles já estão sem um corpo físico. Muitas das vezes eles precisam do nosso organismo para alimentar os vícios que eles ainda encontram no plano espiritual. Outras vezes são inimigos do passado. E o que o Evangelho nos ensina? Perdoai os nossos inimigos do passado. Se você sente que você de alguma maneira está sendo obsidiado por um inimigo do passado, a primeira coisa que você tem que fazer é emanar para ele energia de perdão e de amor. Ore por ele. Perdoe ele também. Ah, mas William, eu nem lembro por que eu devo perdoar ele. Não tem problema. Esse espírito talvez lembre. E às vezes ele acha até que você está sendo sarcástico no plano físico. Às vezes ele não reconhece quantos espíritos em reuniões mediúnicas falam: aquela pessoa acha que me engana, ele está se passando de bonzinho nessa encarnação, ele não passa de uma e xinga, fala um monte de nome. Ele acha que ele me engana, ele está fazendo a mesma coisa que fez comigo na outra encarnação, está fazendo com o atual marido ou com a atual esposa. Sim, eles falam isso e é claro, eles vão ver aquilo que está passando na nossa mente. Por isso é importante as nossas mudanças de conduta, as nossas mudanças de vibrações. Seguindo para o primeiro item, primeiro subitem, que irmão Jacob vai dizer, a observação na crosta. Irmão Jacob vai falar que ele não sentiu tantos problemas quando ele foi, dessa vez que ele estava indo ao Rio, ele não sentiu tantos problemas como daquela vez que ele foi do Rio para o plano espiritual, que foi mais fácil e tudo mais. Ele vai dizer sobre a ponte. Lembra da ponte luminosa? Ele vai dizer que ele até viu a ponte. Porém, eles estavam volitando acima da ponte. E ele vai dizer que os dois espíritos que foi com ele apoiaram a mão dele, mas pediram a colaboração dele mentalmente para volitar. E ele vai dizer que ele desceu não numa descida como se fosse um foguete, uma bola caindo do espaço, não. Ele falou que ele descia em sentido horizontal. Esse relato do irmão Jacob é o relato de diversos espíritos. É como se houvesse uma escada grande no plano espiritual e eles fossem descendo degrau a degrau. Eles chegam muito tranquilamente no plano físico. Obviamente que a passagem pelo umbral é mais tranquila, é mais rápida, é mais leve. Porém, eles passam pelo umbral, mas de uma maneira mais tranquila. E também no livro Os Mensageiros, André Luiz vai relatar essa estrada que tem no plano espiritual.
o irmão Guilhom, o Guilhom, ele vai dizer que, assim como os aviões precisam dessa rota para um avião não bater de frente com o outro, são rotas, entre aspas, invisíveis que há no céu, porém são guiadas ali, obviamente por satélites e tal. São estradas que nós não vemos, como as do plano físico. Se você for sair da sua cidade para ir até a outra estrada, você vê. No plano espiritual, não. Mas há uma condução que eles chegam aqui. Quem já teve desprendimento do plano físico, também é essa sensação de você ir na horizontal. Eu mesmo já tive alguns conscientes e é mesmo essa sensação. Parece que a gente está subindo meio que de lado. Não é uma subida desconfortável. É uma subida confortável, assim como é a descida. E eles chegam até o Rio de Janeiro. Ele vai dizer: pousando no chão, eu senti uma estranha diferença. O contato com a terra semelhava-se a um magneto. Ao que me obrigou a concluir que a volitação só é possível com facilidade na crosta do mundo aos espíritos mais envolvidos e adestrados. De fato, a volitação plenamente, ela é mais fácil para espíritos que já estão adestrados ou que já estão mais para o bem. É claro que todos os outros espíritos se movimentam, mas a volitação em grande movimentação, ela é atributo de espíritos mais evoluídos. No finalzinho desse item, irmão Jacob brinca ali com eles e fala assim: poxa, vamos nos materializar aqui para provar para todo mundo que espírito existe, que reencarnação existe. Perdão. Os dois começam a rir ali e falam: Jacob, nós não podemos ferir a consciência das pessoas. E aí eles vão dizer para ele assim: o Senhor concede suficiente recursos à mente encarnadas para aproveitar as bênçãos na renovação e iluminação de si mesmo. O progresso espiritual será sempre gradativo, sem violência e sem alarme. Pessoal, isso é muito importante para nós na atualidade. Quantas pessoas às vezes tentam ferir a consciência do outro, tentando impor uma crença a uma pessoa que ainda não entende a reencarnação, não entende o plano espiritual, não entende a vida em outros planetas. Não duvidemos, os espíritos superiores teriam recursos suficientes para materializar e dar prova da vida do além-túmulo. E isso foi feito com diversos médiuns. Eu já disse aqui, Peixotinho, teve com Chico Xavier, teve com outros médiuns. Porém, as pessoas viam e mesmo assim duvidavam. Portanto, o que nos passa? Que a crença, ela é algo intrínseco interno de cada um. Muitas das vezes as pessoas até riem da gente que sabe da reencarnação, sabe do plano espiritual. Tudo bem, nós temos que seguir. Da mesma forma que quando a gente ouve alguém falar de outra religião e ver que tem coisas absurdas em outras religiões, que a gente fala: como que uma pessoa acredita nisso? Nós temos que respeitar. É o nível evolutivo em que ela se encontra. É como se fosse uma escada. Cada pessoa está num degrau. Suponhamos que na frente dessa escada tem uma paisagem. A cada degrau você tem uma vista da paisagem. Quem está mais acima vê um pouco mais da paisagem. Quem está mais embaixo vê menos. Subir esses degraus é com o tempo. Às vezes nós temos que passar por provações, por experiências. E aí sim nós vamos chegando aos outros degraus. E não significa que se estivermos em um degrau acima de outros irmãos, que nós somos melhores. Significa que nós já passamos por essa etapa. O subitem cortando a via pública, irmão Jacob vai começar a falar as pessoas encarnadas e desencarnadas que ele via. Então ali eles chegaram durante a noite, né? Então eles estavam vendo ali tanto pessoas encarnadas como pessoas desencarnadas.
Ele vai dizer: era contudo uma novidade para eu devorar à distância nas vias públicas, sem ser visto pelos semelhantes encarnados. No dia imediato ao de minha libertação, eu até fiz uma pequena caminhada em companhia dos amigos, que me ampararam. Entretanto, a posição de meu abatimento não me havia proporcionado ensejo de experimentar toda a extensão. Irmão Jacob, lembra naquele capítulo, quem está acompanhando aqui comigo desde o início, que ele passa dentro de uma senhora que está com sacolas de supermercado e ele leva aquele choque vibracional ali? Tá ele, Bezerra, Andrade, Marta. Ali naquele momento, ele até teve essa experiência, porém ele não percebeu a sua volta. Agora, ele estava percebendo a sua volta. Ele fala: eu observei muitas criaturas que permaneciam acompanhadas de espíritos bons, pessoas com sinais luminosos, que me deixavam perceber o grau de elevação que já haviam atingido. Porém, o número de entidades gozadoras das baixas sensações da vida física a seguirem as suas vítimas de perto era francamente incalculável. Então, o irmão Jacob, ao mesmo tempo que ele via pessoas com sinais luminosos, com os seus protetores espirituais, olha que interessante, né, pessoal? Andamos, às vezes, com os nossos protetores espirituais ao nosso lado. Então, o irmão Jacob via tanto as entidades, ou seja, espíritos benignos, com sinais luminosos, e as pessoas também em volta dos seus corpos com sinais luminosos. E, da mesma forma, nós atraímos a nossa companhia pelo nosso grau de escolhas na vida. E ali ele vai dizer: espíritos gozadores, viciados em sensações baixas, também estavam. Guilhom falou que bastaria um breve exame para identificarmos a natureza do vício de cada um. Era como se as pessoas estivessem passando ali e Guilhom falasse com ele: Jacob, se você olhar atentamente, você vai começar a perceber pelos gestos qual que é o vício dessas pessoas. Se é no álcool, se é em alguma outra droga, se é no cigarro, se é no sexo. E ali o Jacob ele vai percebendo que, de fato, pelos sinais, pela forma como o espírito estava, ele começou a identificar pessoas viciadas no sexo, outras na bebida. Eles até colocam uma palavra bonita aqui no livro, interessante a gente olhar as traduções, se vocês tiverem algumas dúvidas, pessoal. Dipsomania, o que é dipsomania? Nada mais do que uma pessoa viciada em bebidas alcoólicas, ou que a gente vai dizer hoje em dia o alcoolista ou alcoólatra. Então, eles vão dizer que mais acima ele vai falar: através dos gestos com que se revelavam os espíritos ainda presos a paixões sexuais, aos tormentos do ódio e aos caprichos da vingança. O irmão Andrade, cuja assistência recorreu muitas vezes a espíritos que estavam ainda viciados ao álcool ou em casos difíceis no qual a obsessão os caracterizava perfeitamente. Estavam seguidos por verdadeiros vampiros de forma repugnante, alguns completamente embriagados de vapores, outros demonstrando aflitivas sedes, pálidos e cadavéricos. O quadro mais inquietante, porém, era constituído por um morfinômano e pelas entidades em desequilíbrios que se lhes jungiam. Parecia um homem subjugado por tentáculos de polvo enorme. Vendo-o aprisionado em cordões escuros, perguntei ao amigo Andrade: como interpretar a visão? É como se o espírito, pessoal, tivesse ali como se fosse um polvo, abraçando mesmo ali algo e inundando ele. Quem leu aquele livro Sexo e Destino, se você não leu, tem até a radionovela aqui, muito interessante, vai contar o caso do Cláudio. Cláudio ali, ele era viciado no álcool, né, no uísque, e o espírito às vezes ficava repetindo, como eu disse, repetindo várias vezes com ele: você está com sede, beba uísque, etc. E quando o Cláudio abria a garrafa de uísque ali, que o Cláudio estava no vício naquele livro ali, naquela personagem daquele livro, o André Luiz vai dizer que é como se os dois espíritos unissem
juntos unissem ao Cláudio, um de cada vez, e como se dividissem o mesmo gole. E aí a gente pode ficar atemorizado. William, mas toda vez que eu for tomar a minha cerveja, toda vez que eu for tomar o meu vinho, ou eu vou ter um espírito ao lado? Não, não é toda vez. Nós temos que observar a repetição desse vício. Nós temos que observar em qual nível nós estamos e ficarmos atentos a essas questões do vício. E aí, irmão Jacob vai dizer que era muito pesado para ele, né? Ver essas pessoas nessa situação. Muito triste também ver que as pessoas estavam muito presas a esses espíritos. E aí ele vai dizer: compreendi com mais exatidão que o viciado em qualquer espécie é compelido a procurar material emotivo para si e para os que o obsidiam, caindo invariavelmente na insaciedade que o caracteriza. Então o que o irmão Jacob está dizendo aqui? Às vezes a pessoa que é viciado, ela tem que sustentar o seu vício e o vício do irmão que está ao lado dele. É por isso que às vezes ele consome 2 vezes mais aquela substância a qual ele está vinculado. Pessoal, para nós entendermos isso, é um estudo muito profundo, daria para eu falar aqui 10 horas sobre isso, mas só para nós ficarmos atentos. Emmanuel, eu sempre estou trazendo essa informação de Emmanuel aqui, vai nos dizer que o nosso cérebro não muda da noite para o dia e que nós não mudamos porque desencarnamos. Se eu tenho algum vício, ao desencarnar eu vou levar esse vício e eu posso ter a necessidade. Se eu não for socorrido imediatamente ou ir para uma colônia de tratamento para uma desintoxicação desse vício, eu posso ficar aqui na Terra e eu posso procurar pessoas encarnadas que me dê a satisfação dessa substância. Suponhamos uma pessoa que está aqui encarnada e tem um vício e ela não consegue viver sem a substância. Fica louca sem essa substância. É uma pessoa que está muito dependente. Chegando no plano espiritual, às vezes a pessoa nem sabe que desencarnou, ela vai invariavelmente procurar. Suponhamos uma pessoa que está viciado no álcool e essa pessoa está acostumada sempre a ir num barzinho X. Ao desencarnar, essa pessoa pode chegar até o barzinho X e lá sorver. Nós não sabemos exatamente de que forma isso acontece, nós temos na literatura, nós temos as explicações, mas de fato como isso acontece, é como se houvesse ali uma semi-incorporação e o espírito sentisse ali essas sensações ali da bebida, assim como pode acontecer até no alimento. Mais para baixo, o irmão Jacob pergunta assim: o que aconteceria se um infeliz desses desencarnasse? Se a morte encontrá-lo em tal posição, vagarear por aí à vontade dos verdugos, ou seja, dos espíritos que os exploraram vorazes, até que um dia delibere modificar-se intimamente para o bem de si mesmo. Indo para o subitem, aula de preparação espiritual. Daí a minutos penetramos uma respeitável instituição, eles foram até um centro espírita. Chegando lá, guiado por Guilom, a uma extensa sala, com surpresa ele encontrou lá Leopoldo Cirne. Leopoldo Cirne, pessoal, foi um espírito muito também bondoso aqui na Terra, trabalhou com Bezerra de Menezes encarnado. Os dois ali tiveram um papel fundamental na FEB, Federação Espírita Brasileira. Leopoldo, para vocês terem uma ideia, ele foi um dos grandes homens espíritas que defendeu a importância dos estudos de Allan Kardec, criou o Congresso Espírita, o primeiro, então ele foi uma figura muito ali, ele estava ali dando uma palestra para os espíritos desencarnados dentro do próprio centro espírita. E uma curiosidade que o irmão Jacob falou assim: gente, o pessoal que estava lá assistindo a palestra estava tão atento que pareciam encarnados quando vão a uma palestra de como ganhar dinheiro. É curioso nós pensarmos isso, né? Hoje em dia nós temos aí na internet um monte de vídeos, né, de pessoas ensinando a ganhar dinheiro e tem milhões de visualizações.
E às vezes, nas coisas que nos chamam a atenção, que nos fala, por exemplo, como hoje nós estamos falando dos vícios, das obsessões, de ficarmos em cuidado, a gente tenta fugir. A nossa consciência tenta fugir. Quando a gente ouve isso, a gente tende a correr. E ele fala que ali a pessoa sem o corpo físico estava devorando aquela informação de Leopoldo. Porque eles já sabiam que estava do lado de lá, que precisariam melhorar, que a reencarnação é uma verdade inevitável para todos nós. E aí, irmão Jacob até brinca depois com o Leopoldo, fala, Leopoldo, preparando esses espíritos para ir para o céu. Ele fala, não, meu irmão, preparando eles para a reencarnação. Muitos espíritos não terão condições nem de sair daqui. Ficarão aqui mesmo pela terra e daqui voltarão a reencarnar. Já pensou, pessoal, quantos espíritos acontece isso? Não tem oportunidade nem de ir numa colônia. Ficam por aqui em postos de socorros, que são aqui na terra mesmo. Talvez esses espíritos tenham até uma vantagem, né? Não chegam nem ao umbral. Mas ficam por aqui e reencarnam. Tem muitos. Tem alguns palestrantes espíritas, médiuns, que até vai dizer, né, que já tem hospitais no plano espiritual voltados a esses espíritos, né? E que tem muito espírita lá no meio, tá, pessoal? Não se enganem. Muitos espíritas, muitos espiritualistas, que às vezes a gente acha que a gente está blindado disso por ser espírita, ou por ser umbandista, candomblessista, budista. Não, não estamos blindados. Pode acontecer com qualquer um. Porque se o espiritismo não te fizer uma mudança interna e íntima, não adianta de nada, né, pessoal? Nos serviços de doutrinação, é o último item desse capítulo. Esse item, pessoal, eu vou grifar aqui uma importante informação, que é o seguinte: por que às vezes nós temos as reuniões mediúnicas se esses espíritos não poderiam ser instruídos no plano espiritual? De fato poderiam. Só que o irmão Guilhom vai dar uma informação aqui. O benefício da reunião mediúnica é invariavelmente para os médiuns encarnados, para os esclarecedores encarnados, para os médiuns de vibração, porque impede que nós caiamos novamente nas forças do mal. Quando nós estamos numa reunião mediúnica, nós vemos um espírito sofredor, ou nós vemos um espírito obsidiano, ou nós vemos um espírito em sofrimento, pelo que ele fez, pelo que ele causou, por coisas que aconteceu, isso modifica o nosso psiquismo e nos ajuda. Então a reunião mediúnica é um benefício também para os médiuns. Ninguém se encontra numa reunião mediúnica por acaso, ela é um grupo de pessoas que também são pessoas necessitadas. O médium não significa que ele é evoluído, significa que ele precisa de trabalhar. Ele firmou esse compromisso ali, que se ele estivesse, às vezes, na rua, ele não conseguiria controlar muitas tendências negativas. Então o médium está ali também como um aprendiz. Quantas vezes um espírito chega numa fala, modifica, eu mesmo já passei por diversas situações de reuniões mediúnicas, que eu via casos ali que me surpreendia e me modificava internamente, muito grandemente. Casos de obsessão, casos de espíritos que ficam presos em determinadas regiões por muitas e muitas décadas. Aquilo ali modifica. É claro que muitas das vezes a reunião mediúnica não termina naquele momento. Eu mesmo, às vezes acaba a reunião mediúnica e depois a gente sonha que continua a reunião mediúnica no plano espiritual. Então há diversas formas de trabalho, mas é um grande benefício quando nós temos contato. Valida muito a gente ter contato com o plano espiritual. Sempre nas reuniões mediúnicas há uma mensagem de um espírito evoluído no final, que fala para os espíritos e para nós também. Então há ali grandes comunicações, modifica de muito o nosso estado íntimo, então é um grande benefício. Eles vão dizer, naturalmente poderiam ser instruídos em nossa esfera. Entretanto, os benefícios decorrentes da colaboração atingiriam particularmente os amigos encarnados, não somente aumentando o conhecimento e a experiência, mas também, lhe suprimindo lastimáveis impulsos para o mal. E terminando o capítulo,
Irmão Jacob é reconhecido por um obsessor. E o obsessor zomba dele. Fala, ué, Jacob, cadê a sua luz? Não era você que ficava aqui pregando pra gente, mandando a gente melhorar, encontrar Jesus? Cadê a sua luz? Zombou dele. Irmão Jacob abaixa a cabeça. E ele termina o capítulo indo até Guilhom, expondo isso. Como que ele se sentiu ferido. Olha a orientação que Guilhom dá aqui para ele, só para a gente terminar. Não se atormente, meu caro. Medite, ore, e no momento oportuno receberá os necessários esclarecimentos. Esteja certo de que a sua luz virá. Semelhantes palavras de reconforto, porém, não conseguiram afastar a profunda tristeza que me tomou o coração. Imagine, pessoal, será que teríamos forças para enfrentar isso de espíritos obsessores, zombando de nós por não ter luz, né? Irmão Jacob ainda foi muito forte ali. Nós vamos terminando o capítulo de hoje, um capítulo bem forte para pensarmos sobre a obsessão. Como eu disse, não ficaremos bitolados com isso, mas que nos sirva de reflexão, que nos sirva de alerta. Leia sobre a obsessão, procure novos vídeos também, para que possamos conhecer. Eu agradeço a quem chegou até aqui, mais uma vez eu peço a vocês, deixe os comentários como tem sido a experiência. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui no último capítulo, depois a gente vai fazer mais um, finalizando e também respondendo as principais dúvidas. Eu agradeço imensamente, pessoal. Na terça-feira nós estamos de volta. Graças a Deus.